Olá, essa é uma aula para eu te explicar como fazer análises descritivas no R. Já vou adiantar que essa não é uma aula para a gente falar sobre gráficos, eu vou falar sobre gráficos em vídeos separados, mas nessa aula eu vou te explicar como fazer tabelas de frequências, frequências absolutas e frequências relativas, ou seja, em porcentagem, e eu vou te ensinar a fazer essas tabelas de frequência tanto para variáveis categóricas quanto para variáveis numéricas, então criando, no caso das numéricas, faixas de valores. Além disso, vou te explicar como obter as medidas de tendência central, então média, mediana, moda e também os quartis, e as medidas de dispersão, como o desvio padrão e a amplitude interquartil para variáveis numéricas. Vamos lá? Bom, então para te explicar tudo isso, eu vou usar esse script que está disponível para download na descrição do vídeo, juntamente com o banco de dados que vai ser utilizado. A primeira parte vai ser a gente carregar os pacotes que vão ser utilizados. Aqui é um código para, caso o pacote não esteja instalado no seu computador, ele ser instalado, e caso ele já esteja instalado, o R só vai carregá-lo. Eu expliquei isso com detalhes em aulas anteriores, então aqui a gente vai mais rapidinho. Então, o primeiro passo vai ser rodar esses códigos que vão carregar e/ou instalar os pacotes dplyr e psych que serão utilizados. Pronto, o R terminou de rodar, sei disso porque ficou aqui o sinal de maior. E agora vamos para a parte de carregar o banco de dados que vai ser utilizado. O primeiro passo vai ser selecionar o diretório de trabalho, então eu vou vir aqui em Sessions, Set Working Directory, Choose Directory. E vou estabelecer que eu quero aqui a área de trabalho, que já estava selecionado, Open, pronto. Então, eu vou carregar o banco de dados. Aqui eu quero te explicar porque eu achei legal te dar uma alternativa diferente da que eu tenho usado até esse momento. Então, se você assistiu os vídeos anteriores, e aliás, se não assistiu, recomendo que você assista, eu estava carregando os bancos de dados sempre no formato CSV, usando a função read.csv, e aí a gente coloca o nome do banco de dados, nesse caso ele chama banco de dados 2, e nessa função a gente estava colocando sempre também que o separador de colunas era o ponto vírgula e o separador de decimais a vírgula. E eu te expliquei que isso é muito importante porque se a gente não colocar essas informações, o padrão, o default da leitura do CSV é considerar vírgula como separador de coluna e ponto como separador de decimal. O que para a gente que está trabalhando aqui no Brasil, com arquivos salvos considerando o português, isso não ia funcionar. E tá certo, esse é um jeito de carregar o banco de dados, fazendo como a gente fez nas vezes anteriores. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Veja que ele carregou o banco de dados aqui, já apareceu que eu tenho 30 observações de 7 variáveis. No entanto, existe uma outra opção que eu achei legal colocar aqui também para você, que é usar não a função read.csv, mas a função readcsv2. Nessa função readcsv2, ela já tem como padrão que o separador é o ponto vírgula e o separador de decimal é a vírgula. Então, eu não preciso dar todas aquelas informações que eu dava usando a função readcsv. Eu vou até rodar ela aqui para você ver que, então, a gente vai ficar com o banco de dados rodado por ela e você vai ver que ele vai funcionar normalmente, porque ela já considera que o separador de colunas é o ponto vírgula e o de decimal é a vírgula. Então, isso poupa aí uns centímetros de código. Descendo um pouco, o que a gente vai fazer aqui é usar duas funções para visualização do banco de dados. Então, vou rodar as duas, tanto a função view, que abre o banco de dados numa aba separada, quanto a função glimpse, que me dá o nome de todas as variáveis e qual é o tipo de variável. Então, eu vou dar aqui Ctrl Enter. Veja que ele abriu aqui uma nova aba, que é a aba Dados. E eu tenho aqui uma planilha bem parecida com uma planilha de Excel. Então, com o nome das variáveis e
todas as variáveis para cada sujeito, o valor de variável para cada sujeito. E a função glimpse abriu aqui no console a lista de variáveis, além de colocar aqui quais são os primeiros valores, todos em linhas, e identificar qual é o tipo de variável. Se é uma integer, que é o inteiro, FCT, que é factor, fatores, e o DBL, que é double, para números com vírgula. Tudo isso está explicado com muito mais detalhes nas aulas anteriores, então eu vou continuar aqui para fazer a análise descritiva. O primeiro passo vai ser fazer tabelas de frequências para variáveis categóricas. Veja que nesse banco de dados a gente tem duas variáveis categóricas. O gênero, que aí eu só tenho duas categorias, M ou F, e o grau de instrução, que nesse caso eu só tenho três categorias, que são ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Para fazer uma tabela simples de frequência absoluta, a gente usa uma função nativa do R, que é a função table, né, de tabela em inglês. Então, a gente usa aqui table e a gente coloca aqui dentro do parênteses qual é a variável que a gente quer que seja incluída na tabela. Nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero o gênero. Lembrando que como o gênero é uma variável que está dentro do banco de dados que eu nomeei como dados, eu vou chamar de dados cifrão gênero, porque ele vai buscar a variável gênero dentro de dados. Vou apagar aqui minha cola e vou rodar esse código. Então, veja que ele liberou aqui uma micro tabela, né, com os dois gêneros, F e M, e ele me deu aqui que eu tenho 15 sujeitos em cada uma das categorias. Vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de gênero, eu vou usar aqui o grau de instrução. Então, veja que eu escrevi o código idêntico, a diferença foi que no lugar de gênero, escrevi grau de instrução. Aliás, é importantíssimo escrever o nome da variável exatamente como está no banco de dados. E, inclusive, não recomendo que você faça o que eu fiz, porque aqui eu estou usando com C cedilha. O ideal seria não usar nenhum caractere especial, porque isso pode dar conflito dependendo de qual computador você abre e como você salva. Então, vou rodar esse código aqui. Veja que agora ele deu uma tabela de frequências me dizendo que eu tenho 6 indivíduos no ensino fundamental, 10 no ensino médio e 14 no ensino superior. Para ficar mais interessante, a gente consegue também fazer uma tabela cruzada, uma tabela de referências cruzadas. O que seria uma tabela cruzada? Seria uma tabela que eu considere simultaneamente duas variáveis, uma que vai definir as colunas e outra que vai definir as linhas. Se a gente rodar esse código, então como que a gente faria uma tabela de referências cruzadas? A gente faria table, e aí eu colocaria aqui as duas variáveis separadas por vírgula. Então, dados cifrão gênero e dados cifrão grau de instrução, certo? Vou apagar aqui, mas ficou igualzinho, né? E aí a gente roda esse código. Então, veja que agora ele criou uma tabela que é 3 por 2, né? Então, aqui eu tenho o gênero e eu tenho os graus de instrução. Então, por exemplo, eu sei que 7 pessoas que são do gênero feminino têm até ensino médio. 6 pessoas que são do gênero feminino têm até ensino superior. 4 pessoas que são do gênero masculino têm até ensino fundamental. Então, eu crio essa tabela que chama referência cruzada. Eu estou colocando mais de uma variável para montar a tabela. Descendo um pouco, a gente tem também como fazer tabelas para frequências relativas. Então, agora eu não estou mais falando de frequência absoluta. Na maior parte dos casos, a gente não reporta só frequência absoluta, porque ela não quer dizer muita coisa. O mais importante é mesmo a gente usar a frequência relativa, a porcentagem. Para fazer uma tabela de frequência relativa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a função
prop.table. E aí, dentro dessa função, a gente vai colocar não a variável, mas sim a tabela da variável. Então, lembra que aqui a gente fez a tabela do gênero como table, dados, cifrão, gênero? Eu vou copiar isso e vou colocar isso dentro da função prop.table. E aí, se a gente rodar isso, se eu der aqui um Ctrl Enter, ele vai me fornecer uma tabela de frequências que não está aqui mais com os valores absolutos. Ele não está mais me dizendo que eu tenho 15 Fs e 15 Ms. Ele está me dando aqui um valor 0,5. Portanto, 50% das pessoas estão na categoria F e 50% na categoria M. Ok? Fiz a mesma coisa para o grau de instrução. Veja que o código está idêntico, só trocou gênero por grau de instrução. Então, veja que se eu rodar essa linha aqui, eu tenho agora isso em porcentagem. Então, de todos os indivíduos incluídos na amostra, 20% têm até ensino fundamental, 33,3% têm até ensino médio e 46,6% da minha amostra tem ensino superior. Além disso, a gente pode pedir essa tabela de frequência relativa para aquela tabela cruzada que a gente tinha feito anteriormente. Então, a gente pede da mesma forma, prop.table, e aqui entre parênteses a gente insere essa tabela aqui, que era incluindo incluindo tanto gênero quanto grau de instrução. Então, eu vou colar aqui. Se a gente der um Ctrl Enter, veja que ele montou agora uma tabela cruzada entre gênero e grau de instrução, só que ele não está mais me dando a frequência absoluta, ele está dando uma frequência relativa. Vale dizer que ele está dando aqui uma frequência relativa, considerando 100% a amostra toda. Dependendo do software que você usa, ele te dá uma tabela muito mais elaborada, né? Dando a porcentagem, por exemplo, por linha ou por coluna. Aqui ele está considerando o 100% como sendo toda a amostra, a soma de todas as células. Mas é uma tabela que já quebra o galho. Descendo um pouco mais aqui no script, a gente tem como fazer tabelas de frequências para variáveis quantitativas. Quando a variável quantitativa é discreta, como a gente tem no caso desse banco de dados, o número de filhos, a gente faz do mesmo jeito que a gente fez para variáveis categóricas, porque aqui é uma variável com quantidades, com poucas quantidades diferentes de filhos. Então, tudo bem, cada quantidade pode ser uma coluna. Eu vou dar aqui um Ctrl Enter para a gente ver como fica. Então, eu fiz aqui uma table dados para N de filhos. Então, veja aqui que 15 pessoas têm 0 filhos, 7 têm 1, 6 pessoas têm 2 filhos, uma pessoa tem 3 filhos e uma pessoa tem 4 filhos. Se eu quiser pedir a tabela de frequência relativa, é só usar aquele prop.table e colocar esse código dentro da função prop.table, é isso que eu fiz. Então, eu vou colocar aqui, se eu der Ctrl Enter, veja que agora ele me dá isso em porcentagem. Então, 50% das pessoas não têm filhos, 23,3% tem um filho só, 20% tem 2, 3% tem 3 filhos e 3% tem 4 filhos. Mas quando a gente trabalha com uma variável contínua, não uma variável discreta, aí fica um pouco mais difícil a gente montar tabelas de frequências. O que a gente tem que fazer antes de fazer uma tabela de frequência para uma variável contínua é pensar em faixas. Então, nesse caso aí, nesse banco de dados, vou até voltar aqui. A gente tem uma variável que é o salário. O salário, ele tem até valores quebrados, então seria a quantidade de salários mínimos que uma pessoa recebe. Então, veja que uma pessoa pode receber qualquer valor. Ele pode ser valores quebrados, tanto é que eu tenho aqui 2,20, 2,35, 2,70, 2,90. Como eu tenho várias opções dentro de um intervalo, não dá para a gente simplesmente criar uma tabela de frequências de um jeito que o programa considere cada valor diferente como uma categoria.
O que a gente tem que fazer nesse caso é criar faixas de valores. Para criar essas faixas de valores, uma das coisas importantes para a gente fazer é analisar a amplitude da variável que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, como a gente está trabalhando com salário, a gente vai primeiro analisar a amplitude. Qual é o menor valor de salário do banco? Qual é o maior valor de salário do banco? Para pegar a amplitude de um valor, a gente usa essa função que é o range. Range vem de amplitude mesmo. E aí, eu quero a amplitude do salário, então eu quero a amplitude da variável salário que está dentro do banco de dados, dados. Então, fica assim, dados, cifrão, salário. Vou rodar esse código. Veja que ele me disse aqui que o menor valor de salário é 1 e o maior valor de salário é 5,8 salários nessa minha amostra. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pensar, então, se começa em 1 e vai até 5,8, posso dizer para começar em 1, ou posso ainda dizer para começar em 0. Tudo bem, faria até mais sentido para a tabela começar em 0. E aí, o que eu preciso saber é onde começar e onde acabar. Nesse caso, vamos supor que eu vou começar em 0. E se vai até 5,8, eu posso colocar que o limite máximo de salários que vão ser representados na minha tabela vai ser 6. Faz sentido, né? Pensando que o máximo é 5,8. E aí, o que eu preciso saber é em quantas faixas eu vou dividir esse intervalo de 0 até 6 salários. Você pode fazer a quantidade de faixas que você quiser, mas existem formas de se calcular a quantidade adequada de categorias, de faixas. Uma dessas formas é esse método Sturges. Eu não sei muito bem como fala, mas que para isso, para saber quantas categorias, a gente usa essa função que é a nclass.Sturges. E aí a gente coloca qual é a variável. Nesse caso é o dados, cifrão, salário. Vou rodar esse código para você ver o que acontece. E veja que ele diz que a quantidade adequada de categorias, nesse caso, é 6 categorias. Então, agora a gente vai para a criação da tabela. Para criar uma tabela, então, com faixas de valores, a gente vai usar o table, só que dentro da função table, antes de só colocar a variável, a gente tem que usar a função cut. Esse cut é o que vai dividir a variável em faixas de valores. Eu vou fazer um cut, vou dividir qual variável? A variável dados, salário, certo? E aí, fora isso, a gente precisa fornecer aqui alguns valores. E a gente vai fornecer esses valores dentro desse parâmetro que é o sec. O que a gente precisa fornecer? Primeiro, qual é o valor mínimo? Nesse caso, eu quero que comece no 0, então eu vou botar o 0. Segunda informação, qual é o valor máximo? Lembra que meu valor máximo de salário era 5,8? Eu decidi que meu máximo na tabela ia ser 6, então eu vou botar 6. E por fim, a gente vai usar um parâmetro que é o L, para dizer quantas faixas vão existir. E aí, nesse caso, de acordo com o método do Sturges, eu precisaria ter 6 categorias diferentes. Então, a gente vai colocar aqui uma a mais, o 7. Vou rodar esse código para você entender o que aconteceu. Talvez faça mais sentido vendo a tabela. Então, se eu der aqui um Ctrl Enter, veja que ele fez aqui faixas de valores. Então, ele começou aqui no 0 e ele foi até uma faixa que vai o 6. Outra coisa, veja que eu coloquei ali o L igual a 7 e isso fez com que ele criasse 6 categorias, certo? Por isso que eu coloquei um a mais, porque ele cria uma categoria a menos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que entre a categoria de 0 até 1, eu tenho uma pessoa. Outra coisa que é importante da gente entender é que quando ele coloca o colchetes desse jeito, quer dizer que esse último valor aqui está incluído.
Então, a pessoa que ganha exatamente um salário mínimo, ela cai nessa categoria. Aqui, como está o parênteses, quer dizer que esse primeiro valor não está incluído. Se a pessoa ganhasse 1,01 salários mínimos, ela já estaria aqui. Mas se ela ganhar 1,00 salários mínimos, ela está nessa primeira. Então, eu tenho... Por isso também, ainda bem que começamos no 0 e não no 1. Por isso, então aqui, nessa primeira faixa de 0 a 1 salários, eu tenho uma pessoa. De 1 a 2 eu tenho 6, de 2 a 3 tenho 10, de 3 a 4 tenho 8 pessoas, de 4 a 5, 4 pessoas e de 5 a 6 salários, uma pessoa. Certo? Muito bom. E aí, para terminar, vamos falar de formas de obter os valores de medida de tendência central e medida de dispersão. Uma função muito fácil de usar é a função summary, que ela é nativa já do R. Então, se a gente pedir, eu vou pedir, aqui está código para o salário, eu vou pedir também para o número de filhos. Então, se eu digitar aqui summary, e eu colocar aqui dados, N filhos, se eu rodar esse código, ele vai fornecer aqui o valor mínimo, o valor máximo de filhos, é isso mesmo, né? O mínimo era 0, o máximo era 4. Ele também fornece a média, min, a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Ah, mas e o segundo quartil? O segundo quartil está aqui também, né? Não se esqueça que a mediana é a mesma coisa que o segundo quartil. Se eu pedisse para o salário, então veja que ele me diz aqui, o valor mínimo é 1, o valor máximo é 5,8, a média é 2,9, a mediana é 2,8, o primeiro quartil é 2 e o terceiro quartil é 3,6. Uma desvantagem dessa função é que ela só fornece média, mediana, tal, ela só fornece as medidas de posição. Mas na maior parte dos casos, a gente está interessado não só nas medidas de posição, mas sim nas medidas de dispersão. Então, eu quero saber desvio padrão, erro padrão, amplitude interquartil, e aí eu preciso usar outras funções. Uma delas é essa describe, que ela é desse pacote, que é o pacote psych, que a gente carregou lá no começo. Vou mostrar para você o que ela faz. Então, se eu aplicar a função describe no dado salário, ela me dá muito mais informação. Então, ela me diz qual é o N, qual é a média, qual é o desvio padrão, qual é a mediana, qual é essa média aparada, que é a trimmed mean, qual é o mínimo, qual é o máximo, qual é a amplitude, qual é a simetria, kurtose e erro padrão. Então, ela dá praticamente todas as informações que você poderia precisar. A única coisa que eu não amo muito é que eu acho que fica tudo meio bagunçado, né? Podia ser uma tabela mais bonita, mas eu acho ela perfeita, essa função. Além da função describe, o pacote psych me dá a opção de usar a função describe by. Veja que aí eu tenho um B com letra maiúscula. E aí, nesse caso, eu escolho uma variável para ele descrever, mas eu tenho a opção de selecionar um grupo para que essa variável seja dividida nesse grupo. Nesse caso, eu vou escolher, por exemplo, que eu quero gênero. Então, vou rodar essa função para você ver o que acontece. Então, agora, ele criou aqui duas linhas. Uma que ele fala aqui que é para o grupo F e outra para o grupo M. Então, eu tenho tantos valores de média, mediana, máxima e mínimo, amplitude, para mulheres quanto para homens, nesse caso. Então, veja que eu tenho aqui já como fazer comparações, claro, visuais, super ainda exploratórias, mas comparações entre grupos. Uma outra vantagem é que, além de dividir isso, considerando uma única variável independente como grupo, a gente pode considerar duas. Então, veja o que eu fiz aqui na outra linha. Eu usei esse mesmo describe by, vou até copiar e colar. Então, até aqui eu estou dizendo, descreva o salário agrupando pelo gênero. E aí eu vou dizer, eu não quero que você agrupe só pelo gênero, eu quero que você agrupe pelo gênero e pelo grau de instrução. Então, eu vou colocar dados, gênero,
dois pontos, dados, cifrão, grau de instrução. Se eu rodar esse código, ele vai agora, vou até subir aqui o console para você ver tudo. O que ele me dá? Ele me dá todos os grupos possíveis. Então, esses são os valores de tendência central e dispersão para gênero feminino ensino fundamental, gênero feminino ensino médio, gênero feminino ensino superior, gênero masculino ensino fundamental, gênero masculino ensino médio e gênero masculino ensino superior. Então, ele me dá todas as informações separadinhas. Ok? Para terminar, só vou te ensinar um jeito de fazer usando o Group By do pacote Plier, que forma uma tabela que, na minha opinião, é mais bonita, mas é um pouco mais trabalhoso fazer. Então, nesse caso, a gente vai criar uma tabela, só que a gente vai ter que fornecer todas as coisas que a gente quer. Então, vou te explicar como montar, eu vou montando com você. Então, eu vou montar uma tabela que eu vou chamar de tabela, e essa tabela, ela vai receber dados. Então, ela vai receber aquele meu conjunto de dados, e eu quero que esses dados sejam agrupados. Para dizer que eu quero que esses dados sofram a modificação do agrupamento, eu vou usar esse porcentagem maior porcentagem. Isso é chamado de operador pipe. E você pode digitar porcentagem maior porcentagem ou você pode usar Ctrl Shift M, que daí o R já coloca esse operador. E eu vou dizer que eu quero que esses dados sejam agrupados portanto, group by, gênero e grau de instrução. Ah, mas por que aqui você não colocou dados e aí o cifrão e aí gênero? Porque quando eu coloquei esse dados aqui, ele está entendendo que tudo que eu digitar vai ser referente a esse pacote, a esse banco que é o dados. E aí eu quero que em cima desse arquivo de dados dividido, vou de novo fazer Ctrl Shift M, você faça uma função que é a summarize. E aqui eu vou pedir para ele escrever a média e ele chamar de média o que é a min do salário. Então, min da média em inglês, certo? Ele vai entender que essa é a média aritmética. Vou querer também que ele crie uma variável que é o DP, e o DP aqui vai ser o desvio padrão da variável. Desvio padrão em inglês é Standard Deviation, então na fórmula é SD, salário. Vou também pedir para ele me fornecer a mediana, e aí mediana em inglês é median, então median de salário. E aí pronto, né? Chega. Vou pedir nesse caso só para média, desvio padrão e mediana. Se eu rodar esse código, você vai ver que nada vai acontecer, ele só rodou. Mas ele criou aqui uma tabela. Para enxergar essa tabela, a gente tem duas opções. Ou chamar aqui o código, digitar aqui tabela. Vou apagar tudo aqui embaixo que era só cola, tá? Ou rodar esse código tabela e veja que agora aparece uma tabela bem bonitinha com o gênero, grau de instrução e a média, desvio padrão e mediana do salário para cada gênero e cada grau de instrução. E você ainda tem a opção de clicar aqui, que isso vai abrir uma aba com essa tabela, de um jeito mais agradável, mais bonitinho. Certo? Então, nessa aula era isso que eu tinha para te contar. Existem vários outros pacotes para análise descritiva. Eu tentei fazer essa aula focando mais nos pacotes de base do R. Se você souber alguns outros muito legais, me conta quais são. A gente pode fazer aulas 2, 3. Estou aberta a fazer vários outros vídeos sobre isso. Eu espero que você tenha entendido, que você não tenha ficado perdido e que essas funções sejam úteis para você. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, tudo isso é importante para valorizar meu trabalho. Além disso, eu estou publicando conteúdo de estatística também no Instagram, lá no @estatísticaaplicada. Se quiser me seguir por lá também, vou ficar feliz. Espero que você tenha gostado e até a próxima!